Mas o objetivo da mensagem de hoje é explicar para você o que vai acontecer daqui a pouco aqui. É explicar para você o que é o batismo. É tentar fazer com que você entenda, de uma forma mais simples, mais facilitada, o que é que vai acontecer daqui a pouco aqui. Há muitos mitos em torno do batismo. Dizem que o batismo tem que ser por imersão, senão não serve, né? Dizem que o batismo por aspersão, que é como nós vamos fazer hoje, não adianta, porque ele não banha totalmente o batizando, né? Ele não afoga o batizando, então não serve. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não fecha nada em torno disso. Tanto que se você ver vários filmes de Jesus, você vai ver Jesus no Jordão e João jogando água sobre a cabeça dele. Em outros filmes você vai ver João emergindo Jesus no Rio Jordão. Bom, o fato é que o batismo é muito mais do que uma imersão em água. É uma imersão do velho homem e um ressurgimento de um novo homem. Amém? Abre sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de Marcos. Então, vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Irmãos, a palavra batismo, ela vem do grego baptisma, que quer dizer imersão, submersão. Então, quando a gente fala de batismo, a gente tem uma ideia de um tanque batismal e de todo mundo com aquela toga branca e mergulhando e saindo dali, né, batizado como um novo homem. Porém, essa crença é uma crença focalizada em determinadas denominações. Isso pra gente não importa, né? Para mim, por exemplo, né, não importa se eu vou batizar aqui hoje com conta-gota ou com carro-pipa, né? Se eu subir com uma mangueira aqui e dar um jato de mangueira nos caras para batizar. O importante é que eles entendam o que é que eles estão fazendo. Qual é o significado do batismo? Se vai cair uma gota de água na cabeça, se vai cair uma tromba d'água neles, isso tanto faz. Porque o significado é o que importa. O significado é o que importa. Então, qual é o significado do batismo? O batismo é uma manifestação externa de uma graça interna de Deus. Deu para entender? O batismo é uma manifestação externa. Daqui a pouco você vai ver, a gente vai batizar os irmãos aqui. Mas de uma graça que Deus internalizou na gente. Então o batismo é o quê? Ele é um testemunho público da fé que a pessoa tem no Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos que vão se batizar daqui a pouco, eles têm dado testemunho público de que creem em Cristo, que acreditam no sacrifício de Cristo, que Cristo morreu por eles, e é por causa disso que eles vão hoje aqui, diante de Deus, diante da igreja, diante de anjos e demônios, professar sua fé publicamente. Batismo é um cerimonial público. Então, gente, o batismo com água, ele também representa o testemunho público da fé que a pessoa tem em Cristo, mas simboliza também o lavar regenerador e renovador produzido pelo Espírito Santo no coração do homem. Vou explicar. A gente acredita que quando o Senhor Jesus, ele encontra você, ele impacta a tua vida, acontece uma revolução dentro de você. O seu coração já não está mais inclinado para o mal, ele já está inclinado para o bem, para as coisas boas, para as boas obras. E por conta disso você começa a sentir algo diferente, uma vontade de mudar, que deve ser espontânea e não forçada. A maioria das pessoas acredita que o que se faz dentro de uma igreja evangélica é uma lavagem cerebral, né? Eu sou totalmente contra isso e quero dizer para você que acredito que em alguns lugares se fazem sim lavagens cerebrais. Mas aqui na nossa igreja nós temos o costume de dizer que a espontaneidade é a nossa marca. Por quê? Porque eu não posso forçar você a crer no que eu creio. Só quem pode convencer você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não fizer, eu posso ficar pregando aqui 200 dias seguidos que você não vai entender o Evangelho de jeito nenhum. Você só vai entender o Evangelho se Cristo revelar ele para você.
talvez ele revele esse trâmite do Evangelho, se revele para você hoje. Amém? Talvez você saia daqui hoje mexido, não com as minhas palavras, mas com o gesto que nós vamos executar daqui a pouco aqui, com a cerimônia que nós vamos realizar daqui a pouco. Então, o Espírito Santo, ele pega o pecador perdido e converte ele num pecador arrependido. Pecador arrependido é aquele que sabe que merecia o inferno, porém entende que Jesus veio ao seu encontro e o transformou de uma forma que ele não habita mais no império das trevas, ele só tem prazer no reino de Deus e na sua justiça. Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho prazer no reino de Deus e sua justiça, eu tenho que largar tudo o que eu faço, eu tenho que largar a minha vida inteira, eu tenho que largar tudo e viver só para a igreja? Não! Quando você entende o reino de Deus, você percebe que ele é uma realidade em qualquer lugar que você esteja, porque onde você for, você é um embaixador desse reino. Aonde você for, você está representando um reino, você está levando uma luz, e aonde a luz chega, a treva faz o quê? Recua, não é? Então, irmãos, professar fé no sacrifício de Jesus é muito mais do que simplesmente vir à igreja, é viver isso dia após dia, é dar testemunho público disso, dia após dia. Como? Se você caloteava uma pessoa, você não vai calotear mais. Se você adulterava no seu casamento, você não vai adulterar mais. Se você se prostituía, você não vai mais se prostituir. E ainda que isso venha acontecer esporadicamente, ou por um acaso, ou por um tropeço, entenda, você tem um advogado, Jesus Cristo justo, que advoga por você. Eu não acredito que a conversão seja algo exclusivo de uma tribo, de um povo, de uma nação. Eu acredito que a conversão, ela é universal, no que tange a atingir todo mundo, todo o mundo, todo o globo terrestre. E a prova disso é que enquanto nós estamos aqui, no mundo inteiro existem cristãos orando. Existe gente que professa fé em Jesus a ponto de dar sua vida pelo Evangelho. São os chamados mártires do Evangelho, ou os missionários da igreja perseguida. Enquanto nós estamos aqui, existem missionários no Sudão, no Haiti, em toda a África, Caribe, Oceania, Ásia, Europa, as Américas, até naquelas republiquetas da América Central ali, muitos missionários agindo para a propagação do Evangelho, entregando sua vida, gastando seu tempo com isso. Por quê? Por quê? Porque eles receberam um impacto, e o impacto de um amor que transcende o amor de qualquer homem, transcende o amor de qualquer mulher. É um amor que impulsiona pessoas a entregar sua vida por uma causa. Mas como é que isso começa? Isso começa com o toque do Espírito Santo, que é ministrado e só pode ser ministrado pelo próprio. É uma experiência sobrenatural que te constrange. É um amor que vem dentro do seu coração, que deixa você tão desesperado para compartilhar isso, que você sai por aí falando da sua fé e nem sente. Batismo é o símbolo do que já aconteceu aqui, no coração e na vida daquele que confiou em Cristo como Salvador. Meu irmão, se você confiou em Cristo como o seu Salvador pessoal, se você acredita piamente que Cristo é aquele que te resgatou de um lamaçal, te limpou e te guarda diuturnamente, meu irmão, você precisa tomar uma atitude e professar sua fé publicamente, se batizar. Mas pastor, se eu professo a minha fé publicamente, eu tenho que assumir um compromisso com uma igreja. Sim. Porém, eu expliquei aos irmãos ali embaixo agora, que o compromisso com a igreja vai além do compromisso com a instituição igreja. Porque igreja não é esse templo, a igreja somos nós. Compromisso com a igreja é quando eu me comprometo com você enquanto igreja do Senhor, porque você e eu somos templo de Deus. Então eu tenho que me comprometer com você, a sua dor tem que ser a minha, eu tenho que chorar com você, eu tenho que rir com você. O comprometimento do crente batizado, ele é com a instituição também,
no que tange a sua generosidade, no que tange aos dízimos e às ofertas. Por exemplo, esse templo só está pintado, essa cruz só está sendo construída, esse som só está ligado, as cadeiras estão aí prontas para você sentar nela e ficar confortável, né? Porque existem pessoas que dizimam e ofertam mensalmente para que o reino de Deus cresça. Não para enriquecimento de um ou de outro, mas para que o reino de Deus cresça. Nós hoje somos mantenedores de uma obra no Peru, e o Léo mandou um informativo hoje. Na semana que vem eu trago e vou ler para vocês, que já abriu cerca de 7 igrejas num lugar onde não havia nenhuma presença evangélica. Nenhuma presença evangélica. Nós colaboramos com muito pouco hoje, nós colaboramos com cerca de 250, 300 reais por mês para o missionário no Peru, que é o Leonardo. Tem outras instituições que também colaboram com ele. Mas, meu irmão, pensa bem no que é que impulsionou o Leonardo a sair do Brasil, pegar a sua esposa grávida de 4 meses, ir para um lugar chamado Piura, na beira do Pacífico, uma miséria extrema, para pregar o evangelho para um grupo de peruanos que nunca tinham ouvido falar de Jesus na vida. Ele já está lá há 4 anos, e se essa obra não fosse obra santa, ela não teria prosperado. São 7 igrejas, em lugares que mal tem luz, mal tem saneamento. Hoje o Léo vive uma vida confortável, graças a Deus, lá no Peru. Por que isso? Porque ele foi impactado por um amor que o impulsionou a isso. Hoje, meu irmão, eu espero que você saia daqui impactado por esse amor de Deus. Eu espero que você saia daqui entendendo que a questão da igreja não gira em torno de dogmas, não gira em torno do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Isso é uma questão do Espírito Santo. Mas eu fumo, mas eu bebo, mas eu ainda faço muitas coisas erradas. Isso não é uma questão minha, não sou eu que vou tirar isso de você, é o Espírito Santo. O que Deus quer de você é que você entenda o Evangelho, é que você leia a palavra de Deus, é que você se comunique com Ele, tenha comunhão com Ele, através da oração, que é algo simples, é um falar com Deus, e que você congregue no lugar onde esse lugar vai te dar apoio para que você se desenvolva no conhecimento de Deus. Os usos e costumes, o fumar, o beber, o vestir, o isso, aquilo, o Espírito Santo vai trabalhar em você com o tempo. E isso é um processo que dura até o seu leito de morte. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. Então, se o que te prendia a congregar numa igreja evangélica e a professar fé em Jesus era o uso e o costume, esqueça isso. Você pode congregar e o Espírito Santo é quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esse poder como pastor, nem o Fábio como presidente de diaconato, nenhum diácono e nenhum obreiro tem esse poder. Amém? Você entendeu isso? Aí vem uma pergunta que é muito feita pelo novo convertido. O batismo é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Por quê? Porque é uma ordenança deixada por Jesus à sua igreja. Não precisa abrir não. Lá em Mateus 28:19, Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é uma ordenança. Então, tantos quantos quiserem se batizar, o único requisito para que eles se batizem é professar fé genuína em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a gente faz uma classe de batismo aqui. Os irmãos estudam por cerca de 2, 3 meses para entender os princípios da fé cristã. Mas se você cismar de ser batizado, porque teve uma experiência poderosa de conversão com o Senhor Jesus Cristo, né? Se você cismar e se sua fé for genuína, você pode ser batizado em qualquer lugar. Veja bem as pessoas que estão no leito de morte, no hospital. Elas estão no hospital, elas não têm como vir uma igreja e participar de uma cerimônia dessa, né? Então o pastor ou o crente que vai lá, ele evangeliza a pessoa, se a pessoa tem uma experiência com Deus, ele pode batizá-la ali mesmo. Porém, o batismo não tem poder salvífico. Você entende isso? O batismo em si não salva. Você quer uma prova disso? Lembra da história do ladrão da cruz? Lembra? Todo mundo conhece. Tinha um ladrão que desprezou Jesus, né? Se tu és filho de Deus, desce da cruz e salva a gente. Esse aí não teve atenção com relação a mais coisas da Bíblia escritas sobre ele. E teve o ladrão do outro lado que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Ele estava para morrer naquela cruz. E ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como é que faz agora? Batismo é ordenança, pastor. Tem que descer ele e batizar. Depois prega de novo. Meus irmãos, batismo não é condição para a salvação, mas é uma obrigação para o crente que quer viver e professar a fé em Cristo. Esse ladrão foi salvo? Claro que foi salvo. O próprio Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Não foi isso que Jesus disse? Tem testemunho mais forte do que o de Jesus para testar uma conversão? Então, meus irmãos, batismo, embora não seja um meio de salvação, ele é um meio de graça. Ele é algo que nós fazemos externamente, mostrando o que aconteceu internamente. O batismo, ele revela 3 verdades incontestáveis para nós. Primeira verdade que o batismo revela: Jesus morreu, logo eu morri com ele. Amém? Amém? Vou explicar. A Bíblia não está falando aqui da nossa morte física, mas da morte do velho homem. Lembra que eu falei no início? Batismo é o quê? Imersão do velho homem. E quando você emerge, quando você sai da água, quando você volta da imersão, você volta um novo homem. Isso acontece no estalar de dedos? Óbvio que não, é simbólico. Porém, é um símbolo do que está acontecendo no seu coração diariamente. Então a Bíblia não está falando da nossa morte física, mas da morte do velho homem. O velho homem é aquele que representa a nossa natureza dominada pelo pecado. Esse morre. Mas pastor, eu nunca mais vou pecar? Não existe isso, você vai pecar. Mas o pecado para você não vai ser um estilo de vida, vai ser um acidente. Ele vai acontecer e você vai se arrepender, e Deus vai te perdoar e você vai continuar caminhando. Porém, quem desconhece a palavra de Deus vive o estilo de vida do pecador e do que a Bíblia chama do perdido, que é aquele que reincide no pecado, reincide no pecado, reincide no pecado, reincide no pecado, recebe a palavra e reincide no pecado, recebe a oportunidade, reincide no pecado. Há uma grande mentira propagada nos púlpitos hoje. A mentira é o seguinte jargão: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é uma heresia sem tamanho. Por quê? Porque Deus odeia o pecador. Ele ama o pecador arrependido. O rebelde, ele odeia. E é por isso que o rebelde vai para o inferno. Se Deus não odiasse o pecador rebelde, ele levaria ele para o céu também. Né? Ou pode Deus amar uma pessoa e lançá-la no inferno? Irmãos, o pecado é a única coisa que pode afastar o homem de Deus. O pecado é a raiz da nossa separação de Deus. Quando eu rompo com o pecado, quando o Espírito Santo vem e me atinge, eu rompo com o pecado, eu volto a me aliançar com Deus. E aí Deus começa a refazer a minha vida. E é isso que nós chamamos de nova natureza. Deus te dá uma nova natureza, um novo DNA espiritual, vamos dizer assim. Então, meu irmão, a gente que era dominado pelo pecado, a gente que tinha o pecado como estilo de vida, é impactado pelo Espírito Santo e vai para o outro lado. A gente deixa de ser tralha e começa a andar com Deus e é considerado santo, não é, Carlão? A gente é considerado santo. Mas eu sou santo por quê? Porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal? Não, eu sou santo porque Jesus conquistou isso para mim. Tudo que eu tenho é a herança dele para mim. Então, gente, a gente não é mais dominado pelo pecado, a gente é dominado por Cristo. E assim, pelo fato de você já ter morrido em Cristo, você enterra a sua vida antiga, os pecados, entendendo que agora nós nos submetemos somente ao domínio do Senhor. E isso é externalizado simbolicamente através do batismo. O que é entregar sua vida antiga? Não é abandonar seus amigos que não são crentes, não é perder sua individualidade, começar a falar igual o pastor da televisão. É ter a exata noção de que os seus pecados
foram lançados no mar do esquecimento por Deus. É entender que Deus está te dando uma ficha em branco para que você preencha direito durante a sua vida agora. É compreender que o sacrifício que Jesus fez por você foi para te salvar do império das trevas e te trazer para o reino de Deus. Segunda realidade que incontestável que o batismo revela: Jesus foi sepultado. Amém? Jesus foi sepultado. Ele foi sepultado, e surpresa, e nós fomos sepultados com ele. Quando os irmãos estiverem aqui, de joelhos, e eu lançar água sobre a cabeça deles, eles vão estar emergindo e sendo sepultados. E quando eles se levantarem daqui e tornarem para o seu lugar, eles vão levantar novos homens e novas mulheres. Isso acontece no estalar de dedos? Óbvio que não, é um processo. Isso aqui é um símbolo do que está acontecendo. Aquilo que eu era, eu já não sou mais. Cristo leva o seu velho homem para a sepultura. Isso não tem a ver com imersão em água, porque essa água que você é batizado é a mesma água com a qual você toma banho. Não tem nada de bento nessa água, não tem nada de unção nessa água, não tem ali misturado, não tem nada. É a água que você bota na torneira ali e bota aqui. Você botou essa água na cantina ali, Fábio? Então, foi ali na torneira da cantina. Então, essa água não é santa. Santo é aquele que transformou o coração deles. Esse é santo. Então, gente, esse sepultamento é espiritual, não é físico. Você recebe um batismo de fogo, que é um batismo espiritual, que é um batismo que te coloca num contato com Deus fora do normal, que se chama batismo com o Espírito Santo. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma segunda bênção. Quando você é impactado por Cristo, você foi batizado com fogo. Os irmãos que vão estar aqui agora, recebendo o batismo com água, com certeza já foram batizados com fogo. Porque senão não teriam desejo de professar a fé em Cristo. Terceiro ponto, terceira verdade incontestável que o batismo me revela. Primeira, Jesus morreu. Segunda, Jesus foi sepultado e eu também. Terceira, Jesus ressuscitou e você ressuscitou com Ele. Amém? Você não está morto, você está vivo. Você está vivo. Efésios diz que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Amém? Ele nos vivificou, nós não somos mais mortos. Primeiro você morreu com Ele, depois você foi sepultado com Ele, e agora você tem uma nova vida com Ele, porque Ele ressuscitou. Abra aí comigo rapidamente Romanos capítulo 6, verso 4 e 5. Romanos capítulo 6, verso 4 e 5. Preste atenção nisso, isso vai fazer todo sentido para você. Diz assim, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Você morreu com Cristo? Amém? Então você ressurgiu com Ele também. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo. E tudo se fez novo. Ele nos fez novas criaturas através da sua ressurreição. Irmãos, a cruz só faz sentido por causa da ressurreição. A cruz só faz sentido por causa da ressurreição. Se você for procurar em todas as religiões aí por fora, você vai ver Messias, livros sagrados, deuses e assim por diante. Porém, nenhum deles tem metade da propriedade de Jesus. Primeiro, para ser um Deus que respondesse ao questionamento de Deus com relação ao homem, ele primeiro teria que ser filho de um Deus. Mas o problema não está com Deus, o problema está com o homem.
Então ele teria que ser filho de um Deus e teria que nascer de uma mulher. Porém, ele deveria nascer de uma mulher virgem. Ele deveria ter um nascimento virginal. Aí, todos os outros messias já perderam. Maomé, Siddhartha Gautama, todo mundo já perdeu. O Senhor foi lá, fecundou Maria. E aí Jesus nasceu do nascimento virginal. Aí todo mundo já foi derrubado. A gente já podia parar por aqui. Mas aí era necessário que esse homem Deus, que nasceu da Virgem e que foi concebido por Deus, vivesse uma vida sem pecado, para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos ser perdoados. E ele viveu 33 anos sem pecado. No auge da sua vida, no auge do seu ministério, era necessário que esse homem Deus se entregasse. Porém, ele era justo, sem pecado, e nós injustos, pecadores. Isso é justo aos nossos olhos? Isso parece uma troca justa? Um justo, inocente, alguém que nunca pecou, se entregar por um bando de pecadores que vive o estilo de vida do diabo? Não é justo, mas ele cumpriu até esse pré-requisito. Se entregou por nós, de livre e espontânea vontade, cumpriu a missão que foi delegada a ele. E aí ele foi morto com a pior morte que alguém poderia morrer naquela época, e a mais vergonhosa, que era uma morte de cruz. Tremendo sol de meio-dia, Jesus estava lá pregado numa cruz. A natureza não entendeu, o céu se enegreceu e foram 3 horas de trevas. A natureza entrou em colapso, sabe por quê? Porque a visão que a natureza teve era de que Deus estava morrendo. Irmãos, quando Jesus morreu, houve um cataclisma temporal e climático na terra. E depois disso ele foi sepultado. Ficou por 3 dias numa tumba lacrada. E ao 3º dia, ele ressurgiu dos mortos. Apareceu publicamente, professou o evangelho, confirmou os discípulos e edificou uma igreja. Você conhece outro Messias que tenha feito metade disso? Eu não conheço. Eu não entregaria a minha vida para nenhum outro Deus que não esse. Por quê? Porque esse me mostra com fatos inegáveis, com provas, com todo tipo de argumentação contrária a ele. Ele se respalda no seu próprio testemunho e na adesão dos crentes a ele até a morte. Você vai me dizer, os muçulmanos também morrem por causa do Deus deles. Sim, eles morrem, porém a motivação não é a mesma da nossa. Nós nos entregamos por amor, eles se entregam pela guerra. Nós nos entregamos por uma recompensa celestial que nós não imaginamos qual seja, porque a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais o homem penetrou naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os muçulmanos se entregam por 70 e poucas virgens morenas no paraíso, com frutas e todo tipo de coisa. Então há uma recompensa palpável para os muçulmanos, enquanto para nós há uma recompensa espiritual. Meus irmãos, eu prefiro seguir o caminho do amor ao caminho da guerra. Eu prefiro crer num Deus que se deu por mim, do que num Deus que simplesmente impõe coisas para mim e me força a fazer coisas que eu não quero fazer em troca de uma recompensa física. Amém? Ele ressuscitou e nos deu vida. Nós somos nova criatura em Cristo, porque Ele nos fez nova criatura através da ressurreição. E para a gente fechar e partir para o batismo, eu já queria chamar um grupo de música aqui. Batismo não salva, nem complementa nada na salvação de ninguém. Batismo não tem poder salvífico. A salvação é uma dádiva de Deus recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo, e você pode recebê-la hoje aqui. Deus pode impactar o teu coração hoje aqui. Hoje você pode sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo. Saiba que se você está aqui para prestigiar o batismo de um dos irmãos, não foi você com as suas pernas que entrou nesse templo espontaneamente, foi Deus que te conduziu até aqui. Amém? Você crê nisso? O batismo também não vai fazer nenhum desses irmãos ficar mais santo depois que eu jogar água na cabeça deles. Também não vai fazer nenhum deles mais forte espiritualmente, porque eu os batizei.
nem mais abençoado. Então alguém podia perguntar, por que batizar se o batismo não tem virtude salvadora nem santificadora? A resposta é, porque Deus mandou batizar. Nós cumprimos uma ordenança do nosso mestre. Nós batizamos as pessoas porque Jesus mandou. A Bíblia diz lá em Mateus 28, 18 a 20, que todos aqueles que acreditassem nele fossem batizados. Uma vez eu fui encaminhar uma menina de 12, 13 anos para o batismo, 12 anos aproximadamente. Eu perguntei a ela o seguinte: Camille, por que é que você quer ser batizada? E ela me deu a seguinte resposta: porque agora eu entendi que Jesus é quem salva. Para mim bastou. Você entendeu isso? Por que é que você quer ser batizada? Ela podia dizer para mim, sabe o quê? Porque todas as minhas amiguinhas são batizados. Ela podia virar para mim e dizer assim: porque eu acho maneiro descer ali no tanque batismal com aquela roupa maneira e depois voltar e dizer que eu estou batizada. Mas uma menina de 12 anos disse para mim o seguinte: eu quero me batizar porque eu descobri que Jesus é quem salva. Eu quero mostrar isso para a igreja, que Jesus me salvou. Irmãos, só quem pode revelar isso a uma pré-adolescente de 12 anos é o Espírito Santo, mais ninguém. Hoje, esses irmãos vão vir até aqui e vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles acreditaram no sacrifício de Cristo e porque eles entenderam que é Jesus quem salva. Amém? É Jesus quem salva. Esses irmãos serão batizados hoje, entenderam que não é por escolha deles que eles estão salvos, mas por escolha de Deus, porque só Jesus salva. Amém? Vamos ficar de pé?